Hoje nós vamos falar sobre o andar do crente, baseado em Efésios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Vamos então ler o texto da palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida neste momento. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la. Fala conosco e nos ensina nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, meus queridos. Nós vamos falar, como falei no início, o andar do crente. Nós vimos nos estudos anteriores, nos capítulos de 1 a 3, sobre doutrinas essenciais da fé cristã, como eleição. Você vai dar uma olhadinha lá, falando sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a partir do capítulo 1, versículo 3 em diante. E ali, neste texto, ou nestes capítulos, vão tratar de eleição, predestinação, salvação, regeneração, justificação. Fala sobre o selo do Espírito Santo da vida do crente. Tudo isso nós estudamos. Também sobre a oração, capítulo 3. Todas estas doutrinas, irmãos, essenciais, fundamentais na fé cristã, na vida cristã. E agora nós vamos falar sobre a prática. Estudamos sobre a doutrina, agora vamos para a prática. Toda a prática precede a teoria, ou a teoria precede a prática, melhor dizendo. Toda a prática cristã é precedida pelas doutrinas bíblicas. E uma boa prática cristã está baseada num bom ensinamento da palavra de Deus. Então, ensinamentos errados, equivocados, heréticos, não deve ser passado para ninguém, muito menos na igreja do Senhor. Nós vimos, então, essas doutrinas fundamentais, bíblicas, doutrinas tão queridas, passadas, ensinadas pelo apóstolo Paulo, né? Especialmente nesta carta, de maneira magistral, falando da soberania de Deus e também da responsabilidade humana. E agora nós vamos estudar, em poucas palavras, esse texto que nós lemos aí, para nós aprendermos não só a doutrina, não só o ensinamento, não só as instruções da palavra de Deus, começadas pelo Senhor Jesus Cristo, passando pelos seus apóstolos, e agora nós estamos aproveitando estas maravilhas, o ouro da palavra de Deus, a riqueza. Você quer ser rico? Você quer ser abençoado? Quer ser próspero? Então, receba a riqueza da palavra de Deus. A beleza, a glória desta palavra rica, maravilhosa, que é a palavra do Senhor. Vamos, então, estudar de forma mais minuciosa esse texto que foi lido aí, o andar do crente. Então, em primeiro lugar, o andar do crente deve ser de modo digno. Lá no versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amados, nós fomos chamados por Deus. Nós fomos vocacionados, fomos eleitos, fomos escolhidos por Ele. Você quer bênção melhor? Você quer privilégio maior? Você é bem-aventurado, você é feliz. Deus te escolheu para Ele, para andar com Ele. Ele separou você do mundo. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você é filho de Deus por meio de Jesus. Agora você é uma nova criatura. Desta forma, você precisa, ou por causa disso, você precisa andar de modo digno. Em outras palavras, você deve fazer jus ao nome que recebeu, nome de cristão. Você deve andar como cristão. Nós somos, fazendo uma comparação, nós somos príncipes, não somos mendigos. Então, vamos andar como príncipes. Tem gente que anda como mendigo. É príncipe, mas anda como mendigo. Já imaginou? O sujeito é príncipe. Tem o privilégio de desfrutar de todas as regalias da corte. Riqueza, as glórias, privilégio de estar ali com o rei, tudo do bom e do melhor, mas ele escolhe viver deliberadamente como mendigo. Vai para as ruas, vai para os guetos, vai para os lugares mais reprováveis que se possa imaginar. É um príncipe, mas está vivendo como mendigo. Um crente é príncipe. Um crente é filho de Deus, filho do rei. Vive como príncipe. Vida de santidade, vida separada do mundo. Não vivemos mais para o pecado, não vivemos mais seguindo o curso deste mundo, não amamos mais ao mundo, como diz a palavra, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vivemos como filhos de Deus. Devemos andar de modo digno de Cristo. Andar de modo digno é andar como filhos de Deus. Aliás, lá no primeiro capítulo, no versículo 5, diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nós, então, fomos adotados por Deus para sermos filhos de Deus. Filhos. E isso é um privilégio muito grande. Não é todo mundo que é filho de Deus. Toda a humanidade, é bem verdade, foi criada por Deus. Os homens são criaturas de Deus. Somente aqueles que recebem a Jesus como Salvador, como Senhor, é que passa a ser filho de Deus. É que passa a viver no convívio da casa do Pai, onde tem ali os filhos de Deus. E que, na verdade, é um privilégio tremendo. Este filho crê nos seus ensinamentos. Este filho confia nas suas promessas. Este filho obedece à sua vontade. Andar de modo digno é lembrar e viver todas as bênçãos espirituais registrados, inclusive, neste livro, como falei nos primeiros 3 capítulos deste livro. A eleição, a predestinação, tudo isso você vai encontrar neste livro, o selo do Espírito Santo, a vivificação, a reconciliação por meio de Jesus. Todas estas coisas são riquezas, são privilégios, são bênçãos que precisam ser lembradas, relembradas a cada dia, a cada momento, meus irmãos. Tem gente que só se preocupa com as coisas desta vida, com riqueza, com bens materiais. O que é que eu vou fazer para pagar minhas contas? O que é que eu vou fazer para comprar isso, para comprar aquilo outro? Só pensa nessas coisas, nada de errado em pagar contas, comprar, vender. Agora, quem vive somente para isso é o sujeito mais infeliz do mundo.
Nós vivemos além disso. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós começamos a refletir, a pensar nas coisas do céu. Nós estamos numa grande expectativa da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que só pensa nas coisas desta vida, fica se divertindo demais, fica distraído demais, somente pensando em política, por exemplo, ou então em futebol, ou então nas coisas deste mundo. Ora, nós precisamos gastar o nosso tempo, as nossas energias, muito mais com as coisas espirituais. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E muitas vezes, muita gente tem ficado distraída. Muita gente está somente pensando nas coisas deste mundo. E o Senhor Jesus Cristo diz que vai voltar como um ladrão. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que um ladrão, quando vem, não manda aviso, chega de surpresa. Então, o Senhor Jesus Cristo, que é santo, que é o Filho de Deus, vai voltar de surpresa. E ele quer nos encontrar vigiando, preparados para a volta gloriosa dele. É por isso que nós precisamos pensar nestas coisas do céu, nestes ensinamentos, nestas doutrinas, as doutrinas bíblicas, tudo que se refere à vida eterna, à salvação, o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, as coisas espirituais, o céu, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Nós devemos, irmãos, repetir diariamente. Eu vejo muita gente se interessando tão pouco pelas coisas de Deus, lendo tão pouco a Bíblia, lendo tão pouco livros evangélicos, vendo tão pouco mensagens bíblicas que, inclusive, já estão disponíveis na internet. Me lembro que, no meu tempo, né, quem é do meu tempo aí sabe muito bem disso, naquela época não existia nada de evangelho através de mídias sociais, porque nem existia. Não existia celular, não existia internet. Só existia uma mensagem bíblica uma vez por semana na TV. Uma vez por semana na TV. Eu não perdia, era todo sábado. Hoje tem aí à vontade dezenas, centenas, milhares de mensagens. E as pessoas pouco aproveitam. As pessoas não se interessam. Por quê? Porque elas não estão preocupadas com as coisas do céu. Porque elas não estão interessadas com as coisas espirituais. Elas só se interessam, só se preocupam com as coisas desta vida, com trivialidades, com coisas que passam. Nós precisamos nos envolver mais, nos engajar mais, nos preocupar mais com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com a palavra, com o estudo bíblico, com as orações. Nós precisamos amar mais a Cristo, adorar mais, viver mais para a glória dele. E, além disso, precisamos praticar as boas obras. Como diz no capítulo 2, no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós, filhos de Deus, que fomos abençoados e salvos e libertos e perdoados e recebemos o presente da vida eterna da salvação, precisamos praticar boas obras. E boas obras começa pela vida de oração pelos outros, pela intercessão, pela evangelização, pelo convite para que alguém venha à igreja. Convide o seu vizinho, convide o seu parente, convide o seu amigo. Isso é boa obra, se ajudar o próximo. Alguém não convidou você? Alguém não orou por você? Então ajude alguém. E se alguém precisar de alguma coisa material, ajude, por que não? Precisamos nos interessar pelas pessoas. Esta é a filosofia da igreja, do reino de Deus, da palavra de Deus.
fazer, praticar boas obras. O andar do crente requer humildade, mansidão, longanimidade, suporte e esforço. Pode, por favor, para a sua Bíblia, lá no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, vamos destrinchar isso aí. Humildade. Andar em humildade. Precisamos aprender, amados irmãos, a andar em humildade. Arrogância, soberba. Isso não combina com o Filho de Deus. Quem é arrogante, quem é soberbo, quem é altivo, Deus vai humilhar. A palavra diz assim, lá em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Temos sido humildes com as pessoas, diante das pessoas, temos sido simples, ou temos sido arrogantes. Mansidão. Você vai ver que aí é uma repetição, inclusive, do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 5 de Mateus. Por exemplo, no versículo 5, diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus quer nos ver mansos. Manso é nós sermos corrigidos pelo Senhor e não nos rebelarmos. Mansos é nós sermos confrontados pela palavra de Deus e nos convertermos e nos humilharmos e nos arrependermos. Mansos é não se vingar, é dar outra face, como disse o Senhor Jesus Cristo. Nós temos vários exemplos de pessoas mansas na Bíblia. Abraão, por exemplo, quando estava com seu sobrinho Ló, e numa situação em que eles cresceram, prosperaram financeiramente, os empregados deles começaram a brigar e eles resolveram se separar. E Abraão chama Ló e diz assim, olha, escolhe aí para onde é que você quer ir, lado direito, lado esquerdo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso aqui é mansidão. Isso aqui é confiança no Senhor. Saber que o Senhor está no controle da sua vida, da sua história. E Ló escolhe as campinas de Sodoma e se deu mal. Abraão foi para o outro lado, que não tinha muita riqueza, e Deus o abençoou de forma extraordinária, enquanto que Ló teve a amarga experiência da destruição da cidade onde ele escolheu, para a qual ele foi, que foi Sodoma. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, disse que era manso. Ele mesmo disse, eu sou manso de espírito. Então, o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo de mansidão, e nós também devemos ser mansos. Longanimidade ou paciência, o que é isso? E nós devemos ter. É ser capaz de suportar, por exemplo, as provocações e continuar amando a pessoa. Precisamos pedir graça a Deus, força, paciência, longanimidade. A ideia de longanimidade é de um elástico que se estica, e ele sempre tem um pouquinho mais para esticar. Muitas vezes nós não temos tido paciência com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o marido, com as pessoas. Deus diz que nós que andamos, que andamos com Ele, que vivemos para a glória dele, temos que ter paciência. Além do mais, suporte, ou suportar uns aos outros, que está no versículo 2. Colossenses 3:13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tem gente que não quer se esforçar um pouco
não quer suportar o outro, não quer perdoar as ofensas do outro, quer ser perdoado, quer ser beneficiado, mas não quer perdoar, não quer ir mais uma milha, não quer oferecer a outra face. É aquele tipo de gente, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa, mas o Senhor está dizendo para nós agirmos de forma contrária, de maneira contrária. Além do mais, devemos nos esforçar, como diz o versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto aqui, irmão, está num contexto quando Paulo está falando que os judeus e os gentios foram unidos por meio de Jesus. Os judeus e os gentios era tipo gato-cachorro. Gato-cachorro não se une, não é verdade? Raramente você vai ver um gato e um cachorro unido, brincando os dois juntos. Sempre eles se odeiam, eles estão sempre brigando. Então, assim, eram os judeus e os gentios. Mas um dia Jesus veio e disse, eu vou unir essa gente. E fez isso. Uniu os judeus e gentios num só lugar. Aonde foi esse lugar? Igreja. A igreja do Senhor, então, é composta de judeus e gentios. E agora Paulo está dizendo para nós nos esforçarmos para diligentemente preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, a igreja é um povo pacífico. Os crentes é um povo ordeiro. Lá na igreja primitiva, no início, os cristãos foram acusados de sublevação, de rebeldia, de desobediência às autoridades. Mentira. Mentira de quem disse, de quem inventou isso. Pelo contrário, os cristãos eram ordeiros. E aí essa acusação falsa levou muitos cristãos a serem presos e jogados, inclusive, às feras. E aí, um escritor, um historiador, disse que era muito pelo contrário. Os cristãos eram os melhores cidadãos, pagavam seus impostos, obedientes às leis, às autoridades, com exceção apenas quando for uma lei esdrúxula, uma lei que confronta com a lei de Deus. Então, se uma lei humana é uma lei que transgride uma lei de Deus, a gente vai ficar com a lei de Deus. Vamos dar um exemplo aqui? Suponhamos que uma autoridade faça uma lei para que nós deixemos de cultuar a Deus, de adorar a Deus, como inclusive foi feito muito na história. Por exemplo, na época de Daniel, foi feita uma lei para que as pessoas parassem de adorar a Deus, de orar a Deus. E Daniel falou assim, não vou parar não, vou continuar orando. E Daniel orava 3 vezes por dia. Pegaram Daniel, delataram Daniel, levaram à presença do rei, que tinha feito inclusive a lei, jogaram Daniel dentro de uma cova, por força da lei, porque quem fosse encontrado orando a outro Deus, senão ao rei, seria jogado na cova dos leões. Então, nós devemos ser como Daniel. Se alguém faz uma lei que confronta ou que contraria a lei de Deus, a gente vai ficar com a lei de Deus. Mas acredite, o povo de Deus é um povo ordeiro, é um povo que paga imposto, é um povo que obedece às leis, é um povo honesto, é um povo que é confiável, a não ser que não seja crente. Se o sujeito não é crente, é outra história. Aí a gente não tem conta com quem não é crente. Quem diz que é crente, mas não é coisa nenhuma. Quem diz que é ovelha, mas é bode. Nós somos ovelhas, nós somos filhos de Deus. Por isso é que nós nos esforçamos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo escreve para aquela igreja de Éfeso, dizendo para que os judeus e os gentios
se esforçassem para diligentemente preservarem a unidade do Espírito, a unidade da igreja, a unidade da doutrina, a unidade da fé. A unidade não é criada, a unidade da igreja não é criada, mas é preservada, porque ela foi criada por Jesus. É claro que a gente não vai negociar com a verdade em nome do ecumenismo, por exemplo. Tem gente que faz de tudo para nos unir aos hereges, aos romanistas. Tem gente que faz de tudo para a gente se unir às testemunhas de Jeová, que faz de tudo para a gente se unir, por exemplo, aos mormons. Não vamos nos unir com quem é herege. Vamos ter unidade, sim, com quem segue a Jesus verdadeiramente. Quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quem adora ídolos, quem serve a demônios, quem crê em outras doutrinas, nós estamos longe dessa gente. Aí não existe unidade. Mas dentro da igreja, sim, nós vamos fazer todo o esforço para que sejamos uns, judeus e gentios, servos de Deus, filhos de Deus. A unidade já existe por obra de Deus, não de homem. Portanto, ecumenismo não possui amparo legal nas Escrituras. A unidade da igreja não é construída pelo homem, mas pelo Deus Trino. Terceiro e último lugar do nosso estudo nessa noite. Por que devemos nos esforçar para andar de modo digno de Cristo? Isso é uma pergunta muito importante. Nós precisamos nos esforçar para andarmos de modo digno, né? O andar do crente, nós precisamos nos esforçar. Agora, a pergunta é, por quê? Em primeiro lugar, só existe um corpo, só existe uma igreja, que está no versículo 4, há somente um corpo. Embora, meus irmãos, existam muitas denominações, elas são expressão única da Igreja Cristã Universal. Nós vamos encontrar várias denominações, mas as denominações foram feitas ou criadas no nome por homens. Mas a Igreja do Senhor é uma só. Lá no céu não vai ter a denominação presbiteriana, nem batista, nem Assembleia de Deus, nem nenhuma outra denominação. Vai ter, sim, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Portanto, só existe um corpo, como diz o texto. Só existe uma igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, formada por judeus e gentios, a única família no céu e na terra. Para fazer parte desta igreja ou deste corpo, só é possível se for convertido e batizado com o Espírito Santo. Batizado neste corpo. Segundo lugar, só existe um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, como está lá no versículo 4. É o mesmo Espírito que habita em cada crente, em cada um de nós. E Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É por isso que nós devemos nos esforçar diligentemente para andar de modo digno de Cristo. Só existe uma esperança, como está lá no versículo 4, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança, irmãos, da gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Você tem esperança da volta de Jesus? Você está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? Pois é, só existe uma esperança, não existem duas, três, quatro e assim por diante. Só existe um Senhor, e este Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que está no versículo 5. Foi ele que morreu e ressuscitou por nós. Não temos outro Senhor na nossa vida. Lá na igreja primitiva, César, ou o imperador César Augusto, exigia, aliás, que as pessoas o chamassem de Senhor. Só que os crentes assim, nós não chamamos você de Senhor.
Preferimos morrer a chamar você de Senhor. Senhor nosso é Jesus Cristo. E aí eles eram presos, eles eram torturados e muitas vezes mortos, porque os crentes só têm um Senhor na vida deles. Jesus. É Jesus que é o Senhor. Foi ele que morreu e ressuscitou por todos nós. Só existe uma fé. É a fé salvadora. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também só existe um batismo, que está lá no versículo 5. Esse batismo aí, meus irmãos, não é o batismo por aspersão, nem por imersão, nem por efusão. Aqui não está tratando dessas coisas. Aqui é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo que salva. Se tem um batismo que salva, é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo se dá na vida do crente quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. Se você creu no Senhor Jesus Cristo e o confessou como Senhor, como Salvador da sua vida, você foi batizado. E batizado aí, entenda, garantido. Você recebeu um selo de garantia que você vai para o céu. Isso é maravilhoso, não é verdade? Quando a gente crê em Jesus, a gente recebe uma garantia que vai para o céu. A gente não fica sem garantia. A gente tem certeza, a garantia, e uma garantia não é vida de nós, mas é de Deus, que é o Espírito Santo que ele nos deu. E, finalmente, só existe um Deus e Pai, que está no versículo 6. Veja aí, por favor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora, esse Deus e Pai aí é Pai de todos? Como assim? É Pai de todos os crentes. Deus não é Deus de quem não quer ser filho dele, não. Deus só é Pai. Deus só é Pai daqueles que se submetem a Ele, daqueles que creem no Filho dele. Essa história dos ímpios que por aí dizem assim, vou tomar uma ali, porque também eu sou filho de Deus. Isso é coisa do diabo. Filho de Deus, coisa nenhuma, é filho do diabo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é mentiroso e pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. E está lá em João 8,44. Portanto, os filhos de Deus são somente os crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não é qualquer um que é filho de Deus, não. Somente aqueles que se arrependeram, somente aqueles que creram em Jesus, que confessaram Jesus, que vivem para a glória de Deus. Somente esses. Os demais não são filhos de Deus. E quem quiser ser filho de Deus terá que se submeter a Jesus Cristo. Terá que crer em Jesus Cristo, que amar a Jesus Cristo e viver para a glória de Deus. Eu não estou falando nenhuma coisa fora do comum, nenhuma aberração. Estou falando o que é bíblico, o que está na palavra do Senhor. Só os que creem no Filho de Deus é que se tornam filho de Deus. Você vai verificar isso, por exemplo, em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, quem crê em Jesus, Deus dá a essa pessoa o direito de ser chamada filho de Deus. Por exemplo, olha que texto lindo. 1 de João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então, o mundo é filho de Deus? Claro que não. É a própria palavra que está dizendo. Nós recebemos o grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. O que é o mundo? As pessoas que não têm Jesus. Essas pessoas não conhecem a Jesus e não conhecem a Deus. Então, não são filhas de Deus. Somente os que confiam em Jesus, creem em Jesus, já se arrependeram e entregaram seus corações a Jesus.
Então, concluindo, você entendeu a história? Você entendeu a mensagem? Você entendeu tudo? Se não, eu vou repetir tudo. Primeiro lugar, o andar do crente deve ser de modo digno. Segundo lugar, o andar do crente requer humildade, mansidão, longanimidade ou paciência, suporte e esforço. Terceiro e último lugar, por que devemos nos esforçar para andar de modo digno de Cristo? Porque só existe um corpo, porque só existe um espírito, porque só existe uma esperança, só existe um Senhor, só existe uma fé, um batismo e um só Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós vivamos para a glória dele, que nós o amemos, que nós o adoremos e que nós o reverenciemos, que nós obedeçamos e servamos a ele de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Te agradecemos pelas bênçãos, pela tua revelação. Muito obrigado, Senhor, como diz a tua palavra, pelas bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. E muito obrigado, porque hoje nós te conhecemos e queremos andar de modo digno, de modo, Senhor, a te honrar, a te exaltar, a te glorificar. Dá-nos a tua graça, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas limitações e dá-nos cada vez mais amor, paixão, desejo ardente de crescer e amadurecer na fé cristã. Nos ajuda a voltarmos para o primeiro amor. Nos ajuda a sermos, ó Deus, comprometidos, devotados, fiéis, cheios da tua graça, cheios do Espírito Santo. Dá-nos uma semana feliz na tua presença, Senhor. Nós oramos gratos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.